Começa lá pelas 11 horas, aquele negócio que começa a zunir na minha janela lá de cima, lá de manhã também, aí depois acalma, né? É. Ô, professora, eu vou sair e tentar entrar de novo para ver se eu consigo ligar a câmera, Tá bom. tá? Fio chato. Ai, acho que eu vou abrir outra, senão não vai dar. Aí, Aê, bonita. Agora deu. maravilha. E o Alexandre vai trancar mesmo, então. Então, eu achei que ele ia explicar o porquê. Então, ele disse que tinha ido negociar, né, alguma coisa, mas Uhum. eu pensei que ele já tinha resolvido já. É. O Yasmin, eu vou começar então, porque é bem longazinha. Uhum. Cadê a Então, vamos lá. Hoje a gente já fala de aranhas, então, dentro de artrópodes, tá? Então, a gente fez todo o início falando das características gerais do grupo, então, né, dos artrópodas, apresentou os grupos que compõem a artrópoda, e na aula anterior a gente também falou sobre já dois subfilos, então, que a gente já tinha tratado, do, e uma subclasse, desculpa, um subfilo que já é extinto e tudo mais, e dentro de aqueles seriformes a gente falou de mais uma classe que era Pignogonida. E agora a gente vem para outra subclasse que é Aracnida, então, tá? Então, vamos falar dentro da subclasse Aracnida, nós vamos falar da ordem Arane, porque existem várias ordens aí que estão dentro de Aracnida, né? Nós vamos ver os escorpiões, os ácaris e outros por aí mais conhecidos de você, tá? Bom, para a gente iniciar, então, falando dessa ordem arane, né, que compõe as aranhas, então, porque então a gente já quer mostrar, então, como é essa divisão corporal, né? Dá uma lembrada, a gente já falou, mas dar uma lembrada, então, específico desse grupo, então, né? Então, vem do grego o nome, que era a aracne, né, que quer dizer aranha, então,
A gente tem muito mais do que 700 mil espécies de aranhas aí conhecidas no mundo todo, e a maioria são animais de vida livre, né? Então vivem aí tranquilamente se locomovendo por esses ambientes, inclusive algumas que a gente viu de outras subclasses que até mesmo existem esses artrópodes no ambiente marinho, tá? Agora que a gente está dando uma olhada, então, nessa divisão corporal, né? Em que a gente divide, portanto, né? Aqui um corpo de uma aranha, onde a gente divide, portanto, em onde nós temos a cabeça e o tórax, né? Que é o cefalotórax, a gente divide em prossoma e o restante, que é o abdômen, né? A gente fala então nessa região que é chamada de opistossoma. Pró porque é antes e opisto porque é depois, então. São dois tagmas, então, portanto, tá, gente? Então, apesar desses animais também serem metamerizados, lembramos que agora, né, em artrópoda, ocorre essa tagmatização, que é o quê? Junção de metâmeros formando um único tagma, então, tá? Então, esse abdômen pode ser formado por vários metâmeros, assim como também o prossoma pode ocorrer da mesma forma, tá? Então, nós temos aqui dentro das aranhas essa primeira região toda aqui, nessa primeira parte, então, sendo o prossoma e o posterior como o opistossoma, tá? Mas normalmente nós chamamos de cefalotórax e abdômen também. Normalmente, dentro desse grupo das aranhas, nós também podemos ver, assim, na maioria delas, que essas regiões, então, são separados por uma região menor e que normalmente a gente encontra ela encontra mais afilada, tá? Então, a isso a gente chama de pedicele ou pedicelo também, tá? Então, a pedicele é que faz a ligação, então, dessas duas regiões, tá? Aqui a gente pode ver que no cefalotórax, né, no prossoma, então, mais especificamente aqui no cefalotórax, a gente tem a inserção de apêndices, então, né? Sejam apêndices locomotores, temos também presença de quelíceras aqui, tá? E logo que a gente vem para a parte posterior, no opistosoma, que é o abdômen, nós já não temos mais apêndices locomotores, mas temos outros apêndices aí importantes para esse grupo que a gente vai falar que são as fiandeiras, então, tá? Nós temos então essa carapaça cobrindo, já que são animais que têm um exoesqueleto, né, de composição de quitina. Quando a gente vê esses animais, então, na parte ventral, a gente tem um externo, né, que é toda essa placa, portanto, que reveste a parte ventral, então, do cefalotórax, tá? A gente já vai passar, a gente vê aqui mais estruturas também. Então, nós temos o prossoma, né, que é essa parte, aqui seria essa parte, e depois nós temos o opistossoma, que é, então, o abdômen, então. E sempre ligado por um espaço mais estreito, né, onde a gente considera, então, esse espaço chamado de pedicele, então, tá? Então, o pedicelo é estreito e que faz a ligação do prossoma ao opistossoma. Em relação a pares de apêndices, tá? Então, a gente vai sempre olhando dessa forma aqui. Quelíceras são os primeiros pares. Então, por onde eu começo? Primeiro par são esses daqui, tá? Aparece mais achatados, a gente olhando dorsalmente, e quando eu viro, aqueles ferrões, então,
que as aranhas apresentam. Então, esses ferrões fazem parte da quelícera e são considerados o primeiro par de apêndice, então, tá? Nesse apêndice ele é bastante importante porque é onde se encontra a glândula de veneno. E essa glândula de veneno é utilizada, portanto, não só para matar, né, mas para a maioria das vezes para imobilizar e, consequentemente, vai acabar trazendo a morte, porque ela mobiliza para matar, ela mobiliza para se alimentar, para, né, esse veneno ele já faz essa pré-digestão do alimento, ela acaba diluindo, né, esse alimento para que ela possa então ingerir essas presas. Então, olhamos aqui logo depois que nós temos mais dois apêndices, né, que formam um par de apêndice, que são iguais. O segundo par de apêndices é chamado de pedipalpo. E depois nós temos mais 4 pares de pernas locomotoras, então, tá? O par de pedipalpos não são para locomoção, apesar dela também utilizar e tatear e parecer se mover com eles, tá? Mas esse pedipalpo ele tem utilidade aí, essa função desses pedipalpos está relacionado à alimentação e também à reprodução. E os restantes, né, dos 4 pares de pernas, então, né, elas vão ser exclusivamente, então, para locomoção. Bom, mais para frente a gente vai tocar, então aqui eu já vou tá até falando, olha, aqui a gente tem a presença de óleos aqui, então, logo aqui no cefalotórax, tá? A gente olhando dorsalmente. Aqui, fólvea torácica, normalmente é um local onde a gente vê uma depressão, tá? Nem todas são aparentes, mas que a gente consegue ver essa fólvea em algumas delas, tá? Pode estar relacionado aí a locais sensoriais ou até mesmo a inserções de músculos internos, tá? Logo atrás, se a gente olhar dorsalmente, algumas a gente vai enxergar na parte posterior, no abdômen, a gente enxerga ali parte dessas fiandeiras. A gente vai enxergar muito melhor quando a gente olha ventralmente esses pares de fiandeiras que podem ser de tamanhos diferenciados. Na parte ventral, então, podemos ver tranquilamente o ferrão, né? Essas quelíceras grandes, então, das aranhas, tá? Onde elas só vão ser visualizadas se a gente realmente virar, né? Olhar essa aranha, então, tá? Logo depois, aqui, existe um espacinho, uma estrutura que é o lábio, então está próxima da boca, a boca é bem por aqui. Depois nós vemos o externo, portanto. Outra turma minha, gente, da física. Então, vemos então essa placa do externo. Logo depois a gente vê o pedicelo, né? Então, essa pedicélia aqui, ela faz a junção do prossoma para o opistosoma, ou do cefalotórax para o abdômen. Logo depois nós temos o abdômen, então, e temos uma reentrância aqui, né? Uma fenda ventral, né? Onde a gente pode notar, então, principalmente nas fêmeas, uma estrutura diferenciada aqui, que vai ser o epígeno que a gente vai ver logo. E também, nas laterais dessa fenda, a gente tem a entrada para as câmeras dos pulmões foliáceos, né? Ou das traqueias aí dessas aranhas, onde elas vão fazer a respiração, né? Também são chamados de estigmas pulmonares, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui.
o segmento mais basal, né, da quelícera, da quelícera que chega mais até aqui para a inserção do ferrão. E todo o grupo aqui entre a quelícera e mais o ferrão forma a quelícera, tá? Tem hora que não funciona. Aqui. Cefalotórax, então, né? Então, cefalotórax é onde nós vamos ter o par de quelícera, né? Que tem as garras terminais e os ductos de veneno aqui dentro, ó. Então, quelícera com o ferrãozinho e as glândulas lá dentro, então. Um par de pedipalpos para triturar o alimento e também para utilização na reprodução. E 4 pares de pernas locomotoras com garras, então, com unhas terminais também. O abdômen, ó, segmentado ou não, tá? Então, a gente tem alguns grupos que têm uma segmentação mais evidente, distinto do cefalotórax, né? A maioria. Então, se a gente olha, esse abdômen é bastante diferente da parte anterior. Abertura para as trocas gasosas e sistema reprodutor, né? No sulco epigástrico, ou então, olha lá, olha, aqui onde a gente falou que é a fenda ventral, tá? Então, é chamado de sulco epigástrico, onde a gente terá, então, os gonóporos, né? Com o epígino nas fêmeas, que é justamente o local de introdução, então, do espermatóforo que contém os espermatozoides. Lateral do gonóporo, logo ao lado aqui, olha, como a gente está vendo aqui, né? Então, a gente tem os espiráculos que vão abrir internamente para os pulmões foliáceos, então, que vão fazer a respiração. Fiandeiras com glândulas sericígenas que são produtoras, então, das teias, ó. Então, aqui, tá? E muitas já na fase adulta não passam mais por equidise. Então, dentro do grupo das aranhas, muitas vezes elas atingem, né, o tamanho corporal até um certo tamanho, depois daquilo não, portanto, não tem por que mais fazer equidise, tá? Aqui, pessoal, olha, mostrando também esses outros tipos de aranha, mas que seguem da mesma forma a constituição corporal, então, dessas aranhas, tá? Então, olha, mostrando aqui como é a divisão, então, desses apêndices locomotores, do pedipalpo, né? Então, no macho e na fêmea, e isso é uma distinção entre machos e fêmeas, tá? O pedipalpo, então, que é o segundo par de apêndice, tem uma diferença na constituição, onde a gente tem o bulbo copulatório, que é o espermatóforo ali presente no tarso. Isso faz com que esse tarso, gente, seja bastante globoso nos machos, tá? O que é diferente nas fêmeas. As fêmeas, olha, vai acabar com esse tarso aqui, ó, logo depois da tíbia, né? Tem a tíbia, aí depois tem o quê? O tarso é liso, é fino, tá? Enquanto que nos machinhos parece uma luvinha de boxe, bem globoso, o que já apresenta essa distinção, então, tá? Ali no sulco epigástrico, então, no abdômen, a gente vê, então, essa estrutura que é o epígino, então, olha lá, tá aqui dentro, e ela é como se fosse uma tampinha ali, isso aqui, então, tem uma entrada, então, para ser inserido, portanto, o espermatóforo, que vai estar cheio de espermatozoides aqui dentro da fêmea, então, tá? Aqui mostrando alguma coisa em relação a olhos, né? Mostrando as quelíceras de frente, olhos colocados aqui no cefalotórax
e também mostrando fiandeiras e posição, né, desses pulmões foliáceos aí, tá? Locomoção. Vou só diminuir aqui um pouquinho para ficar aberto para vocês. Então, locomoção, as 4 pares de pernas são articuladas, né? E elas são os apêndices que vão dar sustentação ao corpo dessas aranhas, então, né? E fazer essa locomoção. Alimentação, olha, são predadoras ativas, gente, tá? Então, captura as suas presas, então, e tem uma fase de digestão longa e externa. Normalmente caçam essas suas presas todas vivas, tá, gente? E aí elas vão o quê? Ter uma digestão que é bastante demoradinha, não demorada modo de ver para ela, não deve ser, né? Mas por quê? Porque normalmente esses alimentos que faz parte da dieta deles é constituída de outros animais artrópodes aí, né? Na maioria insetos. Algumas maiores, algumas espécies maiores podem até predar alguns vertebrados, aí alguns roedores menores, né? Mas quando, principalmente, essa dieta se trata também de insetos que tem essa quitina na constituição, ela é bastante dura e às vezes tem alguns insetos que nem elas conseguem dissolver tudo. Então, o líquido, né, esse veneno que ela injeta nessa presa para poder mobilizá-la, para poder paralisá-la, para que essa presa morra, ao mesmo tempo esse veneno faz então essa digestão dos tecidos, porque as aranhas, gente, não têm uma boca mastigadora, tá? Algumas podem ter alguns dentículos, por isso que os pedipalpos também ajudam a triturar, diminuir, a fragmentar, né? Para que possa ser melhor diluído, para que essa aranha faça a sucção desse caldo. Então, forma-se então aquele caldo para que ela então, uma faringe sugadora, sugue esse caldo que foi digerido então, tá? Então, passa por essa fase de digestão que é externa, né? Para que depois ela então ingira esse caldo então. Ingestão do alimento já feito e finamente finamente particulado, alguns herbívoros ou parasitos, como o carrapato, né? Mas aqui falando em relação à artrópoda como um todo, né? Separado, mas as aranhas normalmente é mais em relação à carnivoria. Os quelicerados podem se apresentar como especialistas ou generalistas em relação à alimentação. Então, pode ter um especial, um tipo de alimentação especial, ou então vários tipos de alimentação. Então, olha lá, carnívoras, com raras exceções, então, como eu disse para vocês, né? Como é a Bragera quiplide, que acaba ingerindo peixes e pólen, tá? Digestão inicialmente externa, com a injeção de veneno para liquefazer as estruturas mais duras ali, tá? Então, essas enzimas que estão ali no veneno é que vão fazer essa digestão, então, né? Vão diluir. Então, a gente vê aqui, olha, a entrada da boca, né? Onde nós temos, então, essa faringe aqui, tá? Sugadora. Aí, depois, sim, nós temos todo o trato digestório vindo até que se chegue ao ânus, então. E nós temos aí várias outras estruturas aliadas aí ao trato digestório que vai facilitar ainda a digestão, né? Estômago sugador para ajudar todo esse processo de sucção, para que esse caldo chegue, então, né? Essas partículas cheguem, então, para serem digeridas novamente e, então, serem absorvidas, tá? Aqui.
Então, sempre esse trato digestório vai se iniciar pela boca, um esôfago mais longo, né? Aqui acho que dá para ver um pouco melhor, ó. Então, começa a boca, um esôfago mais longo, ó, músculo já ligado ao estômago para fortalecer toda essa sucção, tá, gente? Inclusive, ó, é isso que eu falo para vocês, muitas vezes a fólvia que eu falei para vocês, que é aquela depressão, pode ser referente à ligação de musculatura também, que está aqui interna ligada a essa parte do cefalotórax, da carapaça, tá? Tem o estômago sugador, mesentério para armazenar com secos, olha, então a gente vê extensões, né, desse intestino, então, né, se prolongando aí para que ocorra esse armazenamento aí. Com secos nas regiões da cabeça e pernas, a seguir diminui no pedicelo, né, que aqui é mais alargado, depois diminui, e temos as expansões aqui, então, do intestino médio, então, e até que chegue e afine novamente na região terminal. Túbulos de Malpighi se abrem no intestino posterior com cloaca e ânus com quitina. Então, os túbulos de Malpighi, então, né, distribuídos ao redor, mais aqui no abdômen, então, para fazer essa captação, portanto, aí de discretas, né, de retirada da celular, de metabólitos aí, para dispensar aqui também no intestino, tá? Aqui, olha, a gente pode ver como que são os pulmões foliáceos por dentro, né? Cheio de folhas, né? De lamelas, que a gente diz, tá? Entradas, olha, de traqueias. Então, podemos ter algumas entradas aí para esses locais de ar, né? Para entrada de ar. Ovários, então, inseridos, onde a gente também terá aberturas aí do epígino, né? Para que os espermatozoides encontrem esses ovos. Aqui mostrando melhor, né, essas glândulas digestivas aí em todo o trato intestinal, então, né, gastro digestório, tá? Então, tudo aqui, esses secos aqui, para ajudar essa elaboração, então, do alimento, tá? Nós temos a cloaca, né? Aqui, então, onde, então, faz-se esses depósitos também, gente, né? De alimento para que seja expurgados, então, para o exterior, tá? Aqui também, olha, a exemplo, temos também mostrando as glândulas digestivas, né? O espaço aqui mais em cinzinha clara, dizendo que isso aqui é um espaço pericárdico, onde esse mais em preto, que é o coração, começa a se posicionar desde a parte posterior, indo então, olha, para a parte anterior, então, tá? Então, esse coração mais alargado aqui para ser prolongado para frente, então, tá? Aí mostra os pulmões, abertura genital, espiráculos, algumas aranhas, ao invés de ter as aberturas respiratórias aqui, terão filotraqueias, tá? Não só pulmões foliáceos, mas podem ter conjuntamente filotraqueias. Então, entrada, então isso quer dizer que são traqueias finas, né? Adentrando, então, para levada desse oxigênio também para dentro, tá? Fiandeiras aqui, saco estercoral, túbulos de Malpighi aqui, olha, espalhados aqui, tem ramificados, né? Deveria ter mais extensões, mas que eles são bastante estendidos aí por todo o corpo desse animal, tá? Terminando, então, no reto e ânus, então, aqui.
Respiração, então nós temos aqui os pulmões foliáceos, que podem serem constituídos aí de 15 a 20 placas, então, né, horizontais, são extremamente vascularizadas, uma vez que, né, vão fazer a troca, o sangue vai cair aqui e tem que fazer essa troca com ar, né, para deixar esse sangue limpo, tirar o CO2, né, do sangue e deixar e difundir O2, então, para esse sangue. Tem que ser limpo, então, tá? E podemos, olha lá, ter filotraqueias, então, tá? Ou ainda chamadas de traqueias. Então, a gente pode ter, gente, associações desses dois tipos de aparelhos respiratórios, tá? Quando existe pulmões foliáceos laminares e só a presença dele, isso é uma característica plesiomórfica. Isso quer dizer que é uma característica mais antiga, né? Não modificada, mais parecida com os ancestrais, que é o que a gente encontra no grupo das caranguejeiras, tá? Quando encontramos pulmões foliáceos mais as traqueias, ou chamadas de filotraqueias, é uma novidade. Então, é considerado apomórfico, uma apomorfia, é derivado, uma inovação, portanto, nesse conjunto de sistema respiratório. Então, é uma apomorfia. Então, e o pulmão ali sempre presente no abdômen, né? Quando encontramos somente a respiração por meio de traqueias, né? É então também mais apomórfico também, tá? Então, mais apomórfico ainda do que esse conjunto de pulmões foliáceos e filotraqueias, porque só respiram por traqueias. Então, uma modificação aí, né, mais recente, e é o que está presente na maioria das aranhas aí. Então, leva oxigênio direto ao sangue, gente. Isso aqui a gente vai ver que é o quê? Uma coisa que um sistema que também os insetos apresentam, então, tá? Hemocianina como pigmento respiratório. Então, é ali nesse pigmento, então, que vai armazenar e transportar, então, oxigênio aí no sangue, né? Dentro do sangue. Sistema sensorial, olhos com células fotorreceptoras, né? Então, os olhos normalmente medianos. Então, se é fotorreceptoras, mais em relação à luminosidade. Maioria com 4 olhos simples, tá? Então, percepção de objetos em movimento, né? Então, mas nada de distinção total, tá? A Lexoceles é uma exceção, onde ela possui somente 6 olhos, e isso aí já é uma característica, né? Se acaso a gente encontra uma aranha pequenininha, marronzinha, e tem 6 olhos, tá? Tá adequado aí a ser uma aranha marrom, então. Algumas podem formar imagens, né? Órgãos sensoriais em fendas ligadas a neurônios, que são chamados de órgãos liriformes, tá? Mas nem sempre a gente consegue enxergar esses órgãos sensoriais. Capacidade de aprendizado. Então, nós temos uma constituição desse sistema nervoso aqui, então, ó, como o gânglio cerebral, que é o cérebro, né? Que vai enervar os olhos. Então, nós temos aqui especificamente ligado aqui, ele já dianteiramente ligando aos olhos para essa percepção. Temos gânglios do prossoma e opistosoma. Então, um grande gânglio aqui, olha, se irradiando para toda essa porção cefalotoraxial. Então, é aqui que vai fazer toda a inervação
dos apêndices locomotores, né? De quelícera, de pedipalpos e de pernas locomotoras, uma vez que eles estão ligados a essa região. Nervos no opistosoma. Aí depois, a partir desse grande gânglio aqui, aí eu tenho só ramos nervosos direcionados, então, para a parte do abdômen. Aqui não é necessário um grande gânglio, né? Esses nervos, então, já farão, então, a inervação dos órgãos. Eu não tenho apêndices, né? Com tanta necessidade, então, de ter um outro gânglio ali para que se faça essa inervação. Então, somente essas ramificações, esses nervos aí, estão presentes, então, no opistosoma e inervam, então, portanto, os órgãos presentes no abdômen. Cerdas sensoriais em forma de pelos, gente, tá? Então, quando a gente observa, a gente pode ver nitidamente diferenças de alguns pelos mais finos e pelos mais grossos, então, tá? Então, isso aqui está todo envolvido em percepção sensorial também, porque eles detectam movimentações de corrente do ar, né? Tensão da teia, vibrações que podem ocorrer na teia ou no solo também, tá? São mecanorreceptores, tá? Então, recebe tudo que vem e toca ali, né? Que sibila, então, nesses locais, então, nesses pelos. Então, temos cerda táctil simples, tá? E os tricobótrios, né? Que são os pelos, então. Os mais grossos, as cerdas tácteis, tá? Tátil, e o tricobótrio são os pelos. Ambos sensoriais. Aqui, gente, só para ser observada que esses pelos, esses tricobótrios, né? Essas cerdas estão ligadas diretamente às células receptoras nervosas, né? Que o que recebe aqui de estímulo logo é propagado e se vai, então, para o cérebro para fazer o entendimento, então, dessas modificações que está ocorrendo no ambiente, então, tá? Aqui mostrando a mesma coisa, só que em relação à cerda, né? Onde também, olha, ela vai estar mais presa a um cilindro, né? Essa composição dela é mais grossa, onde a gente pode ver a diferença aqui na inserção, tá? Então, existe uma membrana, o bótrio, que é o finalzinho, então, dessa cerda aqui, tá? Onde existe várias inserções aqui para poder também ser ligadas a, então, aquelas expansões nervosas, então, para que se leve esse estímulo, então. Órgãos em fenda espalhado por todo o corpo, principalmente nos apêndices, pernas, então, né? Então, essas fendas percebem a tensão também, né? No esqueleto, então pode ser percebido no corpo no geral, e também detecta as informações sonoras, tá? Então, essas fendas são capazes de receber, então, essas ondas todas sonoras e capaz de entendê-las. Tricobótrios, pelos sensoriais que percebem vibrações de corrente de ar. Orifício genital de ambos os sexos está localizado na região ventral e no segundo segmento abdominal. Muitos têm transmissão indireta de espermatozoides através de um espermatóforo, que logo a gente vai ver. Circulação, olha lá o coração. Sistema circulatório aberto, então nós temos um coração, né, mais alargado, que é um coração dorsal, com uma aorta anterior, então. Então nós temos essa parte maior do coração mais alargada, mais distendida, então, no abdômen, ela ultrapassa a pedicele
e chega até a frente, então, onde ela desemboca, portanto, olha, aqui nós temos aqui, desemboca sangue para cá, né? Sangue para todo lado aqui e, ao mesmo tempo, depois cai para cá, gente, olha, passa aqui, limpa nas lâminas do pulmão foliáceo, fazem essa troca e depois novamente vão retornar para o coração. Então, esse sistema circulatório com o coração dorsal e uma aorta anterior mais desenvolvida que supre essa região anterior, então, tá? Essa região anterior, que quer dizer tanto a do céfalo-tórax quanto a do abdômen também. Hemocele e artérias ramificadas irrigam órgãos e estruturas e pulmões foliáceos também. E depois voltará de novo a esse espaço pericárdico e entrará pelos ósseos, né? E entra dentro do coração. Então, quando o coração bombeia para frente, esses ósseos fecham, o coração todo comprime, né? E manda sangue. Depois o coração relaxa, esse sangue já está vindo passar pelo corpo, o coração relaxa, os ósseos se abrem e o sangue, então, que vai se depositar no pericárdio, entra de novo dentro do coração, já limpo, porque também passou pelos pulmões, já limpo e entra de novo para levar, então, todos os nutrientes e gases para frente e para todo o corpo. Epicutícula, excreção. Epicutícula com alto teor de lipídios, então nós sabemos, né, que existe, então, essa cutícula mais, né, do exoesqueleto aí bastante resistente para esses animais, para evitar dessecação. Excretas nitrogenadas, então, de guanina, xantina e ácido úrico, né, que vai ser eliminada, tanto a alimentação quanto as excretas aí, então, em forma de ácido úrico também, uma vez que sai tipo um líquido, né? Mais sujinho e que depois logo ele seca e forma somente uma película, tá? Então, exige pouca água aí para ser eliminado, então. Túbulos de Malpighi na região terminal, né? Que a gente já falou que ele está ligado ao intestino, tá? Com glândulas retais especializadas e vai fazer a reabsorção de alguns elementos aí, né? Então, olha, a água é reaproveitada aqui, por isso que é uma economia de água por esses animais. Potássio também, tudo é reabsorvido, então, o que for necessário, e muita coisa vai ser, muito pouca coisa será eliminada. Só eliminam, olha, por fim, ácido úrico, então, no trato digestivo. Nefrócitos na hemocele, né? Então, são células aí fagocitárias que vão estar presentes aí circulando, né? Nesse local, para, então, fagocitar tudo que possa ter de externo, de invasor ou que não é apropriado para estar. Glândulas coxais, então, existem glândulas coxais, isso é, nefrídeos, como se fossem, então, rins aí, né, modificados, que são, então, localizados no assoalho do céfalo-tórax e que se abrem em ductos na base das coxas do primeiro e do terceiro pares de pernas, então, que faz a comunicação com o exterior. Isso faz o quê? Assim que esses nefrídeos captam tudo que não é necessário, né? Que retiram, eles jogam, portanto, nessas glândulas coxais existentes nas pernas e, através de lá, de um poro, é eliminado, portanto, para fora, tá? Então,
homólogas às glândulas verdes dos crustáceos, que tem uma glândulazinha na cabeça, que é por onde a gente fala, né? Que tirou a cabeça do camarão, o resto pode comer tudo que está limpinho, né? Porque é ali que está realmente o que é tóxico, né? O que foi retirado de excreção, assim, metabólitos mais tóxicos do animal. A gente classifica esses animais, então, aqui, né? Esses artrópodas da arane, né? Da ordem arane, quanto à relação à posição de quelíceras e ferrões de veneno. Então, a gente chama Labidognata as aranhas que têm as quelíceras posicionadas dessa forma, tá, gente? Então, são chamadas de aranhas modernas ou aranhas verdadeiras. Então, elas sempre vão picar assim, ó. Elas são posicionadas assim e elas vão picar abrindo e fechando lateralmente, tá, gente? Então, como a posição do horizonte. Deixa eu ver aqui. Isso está presente, então, nas araniomorph, que são essas aranhas mais modernas, como a de jardim, né? Como a armadeira também. Em relação à posição também que a gente falou, né? Tanto posição, elas são de ferrões, quanto também a posição das quelíceras, mas também em relação à composição de óleos. Então, cada espécie, gente, cada grupo aí pode ser separado de acordo em que esses óleos estejam dispostos ali, tá? Então, olha, nós temos Labidognata, né, que foi essa anterior que a gente viu, que faz as aranhas modernas, que picam assim lateralmente, então, né, como a quitenide, que é a fonêutria. Então, também terá um padrão de óleos para esse grupo aqui, que vai ter que obedecer 2-4-2, isso é, 2 óleos, 4 óleos, mais 2 óleos, tá? Então, é bem legal da gente ver isso em aula prática. Também Labidognata, temos aranha marrom, né, que é a Lexoceles, tá? Então, ela também, olha, vai ser Labidognata, só que o padrão de óleos é diferente. É 2-2-2. Falei para vocês que, né, ela é uma exceção que tem menos óleos e esse padrão vai estar posicionado dessa forma aqui, ó. 2-2-2, então, tá? Então, ó, 2, só que a gente não fala 2-2-2, é 2 aqui mais 2 e aqui atrás mais 2. Então, é essa linha, depois esse com esse aqui e depois esse com esse aqui, ok? 2-2-2. Labidognata viúva negra, Latrodectus, outra aranha aí bastante venenosa, vai obedecer o padrão de 4-4. Então, 4 e 4, então. Labidognata licosa, de jardim, gente, né? A tarântula de jardim. Outra diferença, olha. Mais um padrão que dá para diferenciá-las da armadeira. 4-2-2. E depois nós temos ortognata, que são as aranhas mais primitivas e que a gente tem, então, aqui a caranguejeira, tá? Vão picar verticalmente, gente, tá? De cima para baixo, portanto. E aí nós temos, então, é lógico, as caranguejeiras, então, tá bom? E aqui, correndo, porque tá terminando, gente, tá? Aqui o padrão de óleos, né? Não se fala dos padrões de óleos aqui, vou tentar achar para vocês em relação à ortognata, se dentro das espécies deles existe essa diferença. Existe uma outra subordem que é chamada Mesotele, mas não é daqui. São extremamente raras, tá, gente? E elas são bastante diferentes, então, porque possuem um abdômen já segmentado, tá? Então, essas são
as 3, então, subordens aí que a gente fala. Araniomorphe, megalanomorphe e mesotele. Nessas duas mais primitivas e essa aqui, as aranhas mais atuais, tá? Gente, obrigada pela participação. Se tiverem dúvidas, depois me avisem. Estou mandando junto com esse mais um que eu já gravei, que é a continuação aqui de aranhas. E vou mandar de escorpião também, porque estava tudo dentro de uma aula, gente. Então vai ter 3 vídeos para vocês assistirem, tá? Quer dizer, só mais 2 para quem já assistiu agora. Tudo bem? Tudo bem.